Olá! Nós hoje vamos falar sobre o diagrama de equilíbrio de fases ferro-carbono. Este que vocês veem na tela é então o diagrama de fases ferro-carbono e ele tem uma particularidade diferente dos outros que a gente já viu. Ele termina em 6,7. Não quer dizer que não continue, apenas que nós não estudamos este diagrama, esta mistura de ferro com carbono além desta composição. Aqui em 6,7% de carbono, nós temos um composto, uma das fases desse diagrama, que se chama cementita. A cementita é um composto estequiométrico, isso é, ela possui uma proporção exata, uma proporção fixa de átomos de ferro e carbono. Então, ela tem 3 átomos de ferro e 1 átomo de carbono, o que nos dá uma composição com 6,7% de carbono e 93,3% de ferro. Porém, existem outras fases dentro do diagrama ferro-carbono, que são fases sólidas, que existem dentro de uma zona do diagrama, ocupam uma área do diagrama, e elas têm então uma composição variável, diferente do que acontece com a cementita. Nós temos, por exemplo, o ferro delta, que é estável em temperaturas acima de 1394 até a fusão do ferro puro em 1538 graus Celsius. Nós temos a austenita, que possui uma grande área que ocupa o nosso diagrama aqui, e o máximo de solubilidade de carbono que você pode ter dentro da austenita é 2,14%. Nós temos ainda a ferrita, que é outra fase sólida que pode existir dentro do diagrama ferro-carbono, e ela tem uma solubilidade bem baixa de carbono, 0,022% em peso, de carbono. Então, essas são as principais fases que eu tenho: ferro delta, austenita, ferrita e cementita, sendo que a cementita é a única que é um composto estequiométrico, que quer dizer que tem uma proporção fixa entre ferro e carbono. O que nos interessa hoje nesse diagrama ferro-carbono são os aços. Os aços são as misturas de ferro e carbono que existem entre 0 e aproximadamente 2% de carbono. Esses aqui são os aços. Entre aproximadamente 2 e aproximadamente 4% de carbono, nós temos os ferros fundidos. Hoje, nós vamos estudar com mais atenção as microestruturas dos aços. Para isso, a gente vai fazer um zoom aqui e vamos olhar mais de perto essa região entre 0 e 2%. Os aços, num diagrama de equilíbrio de fases, eles possuem uma reação no estado sólido, que é bastante importante, que a gente pode dizer até que domina as fases que são constituídas, as microestruturas que vão ser constituídas dentro do aço. A reação em questão é a reação eutetoide, que acontece quando a austenita, que possui 0,76% de carbono, atinge a temperatura de 727 graus Celsius durante o resfriamento e se transforma em 2 fases distintas, a ferrita e a cementita. A gente dá um nome para essa mistura de ferrita e cementita quando o aço tem 0,76% de carbono, de perlita. Ela é bem particular porque, assim como a gente já viu lá no diagrama chumbo-estanho, ela forma uma estrutura em lamelas alternadas. No caso, a perlita é constituída de lamelas intercaladas. Uma delas é a ferrita,
a outra é a cementita. E assim vão intercalando ferrita e cementita. E essa estrutura, essa microestrutura em particular, a gente chama de perlita. Então, novamente, a perlita é formada quando e apenas quando a austenita possui 0,76% de carbono e no resfriamento, abaixo de 727, ela forma uma mistura em lamelas de ferrita e cementita. Então, nós temos um aço com 0,76% de carbono, que abaixo de 727 graus Celsius já aconteceu a reação eutetoide e se transformou em perlita. Agora, nós temos dois outros casos. Os aços que possuem menos do que 0,76% de carbono, que são chamados os aços hipoeutetoides, que são aqueles que têm menos do que a composição eutetoide, quer dizer que tem menos do que 0,76% de carbono, e os aços com até 2% de carbono, aproximadamente, que são os aços que têm mais do que 0,76% de carbono, que são chamados de hipereutetoides. Então, nós podemos ter aços com menos do que 0,76% de carbono, que são os hipoeutetoides, os aços com exatamente 0,76% de carbono, que são os aços perlíticos, onde eu tenho 100% de perlita, e eu posso ter os aços com mais do que 0,76% de carbono, que são os aços hipereutetoides. Em relação à microestrutura, os aços dentro de um diagrama de equilíbrio de fases sempre vão ter alguma quantidade de perlita junto, em alguma quantidade de perlita presente. Nós podemos ter 100% de perlita apenas com 0,76% de carbono, e essa quantidade vai diminuindo quanto, no caso de aços hipereutetoides, quanto mais carbono eu colocar, e nos aços hipoeutetoides, quanto menos carbono eu colocar. Então, como vai se desenvolver a microestrutura? Vamos exemplificar primeiro para um aço hipoeutetoide, que tem menos do que 0,76. Então, por exemplo, vamos imaginar que nós estamos resfriando uma liga que tenha mais ou menos 0,5% de carbono, um exemplo, a partir de 1000 graus. Então, nós estamos aqui em 1000 graus e vamos resfriando. A 1000 graus, eu tenho apenas uma fase presente, que é a austenita. Bem, agora imaginando que a gente está fazendo o resfriamento a partir de 1000 graus Celsius, a austenita está ali presente, única e exclusivamente, até eu atingir essa linha aqui, que é a linha Solvus, que divide a região onde eu tenho apenas a austenita acima, e abaixo dela eu tenho duas fases em equilíbrio. A própria austenita em equilíbrio com outra fase, que é a ferrita. Então, eu vou passar de uma região em que eu tenho apenas austenita para uma região em que eu tenho duas fases em equilíbrio, a ferrita e a austenita. Nesse caso, a gente pode imaginar a microestrutura como algo desse tipo assim, onde eu tenho o gama, que já estava ali, né, estava presente durante o resfriamento, e vai surgir as proporções de alfa ali, vão aparecendo precipitados de alfa, né? Vai começar a surgir uma ferrita ali.
Bem, agora, se nós continuarmos o resfriamento, a gente vai chegar na temperatura de 727 graus. O que acontece nessa temperatura? Nessa temperatura de 727 graus, toda a austenita que tem 0,76% de carbono vai se transformar nessa mistura de fases aqui que a gente chama de perlita. Então, quando eu tiver com 727 graus, vai ocorrer a reação eutetoide, que é a formação da reação da perlita. Contudo, vocês têm que lembrar que presente no meu material eu não tenho apenas a austenita dessa vez, como é o que acontece num aço com 0,76. Eu tenho também ferrita, os grãos de ferrita estão ali. E acontece que a ferrita, ela não se transforma, quem se transforma é só a austenita. Assim, abaixo do 727, eu vou ter uma estrutura bem particular, onde eu vou ter a minha ferrita presente ali, como ela estava antes da reação eutetoide. Eu tinha desenhado duas, né? E tudo que era austenita vai se transformar em perlita. Então, eu vou ter uma mistura de fases aqui. O diagrama de fases está nos indicando que eu vou ter apenas ferrita e cementita. Porém, o diagrama não está nos dizendo como vai ser essa microestrutura, como essas fases vão estar presentes, como elas vão estar distribuídas. Então, eu sei que a 0,76... essas duas fases estão formando a perlita, que são lamelas intercaladas. E agora eu sei que num aço hipoeutetoide eu tenho essa perlita e mais uma outra ferrita que estava presente antes da reação eutetoide acontecer. Essa ferrita que está presente antes da reação eutetoide acontecer, nós chamamos de ferrita pró-eutetoide. E as demais fases que estão ali são ferrita também e cementita, lembrando que elas vão formar a perlita. Então, a perlita é apenas uma microestrutura, não é exatamente uma fase, é apenas uma microestrutura. Agora, a gente pode considerar os aços hipereutetoides, aqueles que têm mais do que 0,76% de carbono. Vamos imaginar um aço aqui com 1,2%, por exemplo, de carbono. Partindo de 1000 graus, eu tenho apenas a austenita presente. Vou resfriando esse material e chego aqui de novo numa linha de limite de solubilidade e o diagrama está me informando que eu vou ter em equilíbrio a austenita, que é a fase que eu já tinha, e vai ter que surgir a cementita ali em equilíbrio. Nessa região, nós vamos ter em equilíbrio a austenita, que já estava ali, e vai surgir agora o Fe3C ou a cementita ali dentro do meu material. Se eu continuar o resfriamento, eu vou eventualmente chegar em 727 graus Celsius e vai ter que acontecer a reação eutetoide, que é a formação da perlita, quando a austenita, que tem 0,76% de carbono, se transforma nessas lamelas alternadas de ferrita e cementita. Contudo, de novo, parecido com o que acontece nos aços hipoeutetoides, eu tenho duas fases presentes, a austenita e a cementita. A austenita se transforma nas lamelas, mas a cementita não. Isso vai fazer com que abaixo de 727 eu tenha de novo uma estrutura bem particular, em que eu vou ter grãos
de cementita dentro de uma estrutura lamelar da perlita, que foi originada a partir da reação da austenita, da reação eutetóide da austenita. Então, eu tenho aqui a perlita, que se originou da austenita, e o Fe3C, e esse Fe3C aqui, que já estava presente antes da reação acontecer, a gente chama ele de proeutetóide. Então, o que a pessoa, para identificar quem é a fase proeutetóide dentro do diagrama, basta olhar no que está presente logo acima de 727. Se o aço tiver 0,76, o que está logo acima é a austenita. Então, eu tenho uma única fase e eu vou ter, então, a formação da perlita. Se eu tiver com menos do que 0,76, acima de 727 eu tenho duas fases, ferrita e austenita. A austenita se transforma em perlita e a ferrita permanece como está e eu chamo ela de proeutetóide. Se for um aço com mais do que 0,76, quer dizer, hipereutetóide, acima de 727 eu tenho austenita e cementita. A austenita se transforma em perlita e a cementita fica como está e a gente chama ela de cementita proeutetóide. Agora, então, eu gostaria de propor um exercício. Nós temos um aço com 1,5% de carbono a 500 graus Celsius. Eu quero saber qual é a quantidade de perlita, a quantidade de ferrita proeutetóide e a quantidade de cementita proeutetóide presente nesse aço. Primeiro, o que a gente tem que fazer é marcar onde está esse aço dentro do diagrama. Então, aqui é o 1,5% de carbono. Eu já vejo que esse é um aço hipereutetóide, que tem mais do que 0,76% de carbono. Então, ele vai ter perlita e mais uma fase proeutetóide. Eu vou olhar para o diagrama, imaginando que eu vou fazer o resfriamento a partir da austenita. Vamos imaginar que a gente vai aqui a partir de 1100, resfriando, e a primeira etapa que eu encontro dentro do meu resfriamento é essa linha aqui de limite de solubilidade, onde vai me dizer que eu vou ter presente a partir dali, nesse resfriamento, austenita e cementita, duas fases. Vou continuar esse resfriamento com a austenita e cementita ali presentes e vou chegar em 727. Quando eu cheguei em 727, o que acontece é a transformação da austenita em perlita e a cementita fica como está. Então, esse aço possui apenas cementita proeutetóide. Ele não possui ferrita proeutetóide, só cementita. Lembrando que o proeutetóide é a fase que está logo acima do 727, que ela está presente junto com a austenita, que é o gama. Então, para esse aço com 1,5% de carbono, eu tenho só cementita. Então, uma resposta eu já tenho, ó. A ferrita proeutetóide é 0. Eu não tenho ferrita proeutetóide nesse aço. Então, eu vou ter apenas perlita e cementita. Bem, agora eu vou precisar fazer a regra da alavanca. Como eu vou fazer essa regra da alavanca? Quando a questão perguntar sobre perlita e proeutetóides, vocês não podem fazer a regra da alavanca na temperatura indicada. Porque quando a gente faz na temperatura indicada, nós calculamos o total de fases presentes, toda a ferrita e toda a cementita, e não quem é proeutetóide ou quem é perlita. Nós calculamos o total. E aí, vocês não vão conseguir responder a pergunta.
Como a gente faz então? A gente vai fazer esse cálculo utilizando a linha de temperatura no 727, porque é ali, no 727, que ocorre a reação de formação da perlita. Antes de 727 você ainda não tem perlita, você só tem austenita. E depois do 727 você tem a mistura de tudo quando você fizer a regra da alavanca. Então, você não vai conseguir diferenciar. A única maneira é utilizando essa regra da alavanca na temperatura de 727. Para isso, a gente vai usar toda essa linha aqui entre 0,76 para esse lado do diagrama, né, onde está o nosso aço, até aqui o 6,7. Então, do 0,76 até o 6,7, a gente tem a nossa linha, que vai ser toda a nossa questão. E quem divide os pedaços dessa nossa alavanca é aqui a composição da liga. Ela vai formar dois pedaços. Um aqui à esquerda, menor, e outro à direita, bem maior, que vai até lá o 6,7. Então, eu dividi o meu material em duas partes. As proporções desses pedaços, os tamanhos desses pedaços, vão me dizer qual é a quantidade das fases que eu tenho presente. Eu vou ter duas microestruturas, no caso, presentes, a perlita e a ferrita protetóide. Bom, no caso, na esquerda, eu tenho informações sobre a sementita protetóide. Então, esse pedaço aqui vai te dar informações sobre a quantidade da sementita protetóide, que é do 0,76 até o 1,5. E o pedaço maior vai te dar informações sobre a austenita, que em 727 graus é a mesma coisa que a perlita. Então, você está vendo a austenita, abaixo de 727 você está vendo perlita. Bom, agora então é só fazer a regra da alavanca e determinar qual é a quantidade. A regra da alavanca nada mais é do que uma regra de 3, simples, onde eu tenho todo o pedaço entre 0,76 e 6,7 correspondendo a 100%. Então, eu tenho 6,7 menos 0,76, que é o tamanho, né, de todo o meu pedaço, 100%. E aí, eu dividi em duas pequenas partes, na verdade, né, uma menor, uma maior, que são as correspondentes às microestruturas que eu tenho. Por exemplo, entre 1,5 menos 0,76, que é a parte aqui da esquerda, eu vou ter a quantidade de sementita protetóide. E para o outro lado, eu vou fazer outra regra da alavanca, para vocês lembrarem. De novo, todo o meu pedaço é 100% e aquela outra divisão ali, que vai do 6,7 até o 1,5, corresponde à quantidade de perlita. Vou botar entre parênteses aqui o símbolo da austenita, que é um gama, para a gente saber que é a mesma coisa. Perlita e austenita são a mesma coisa. Vamos ver quanto vai dar então. Vamos fazer a conta. Então, nós vamos ter que a sementita protetóide equivale a 12,5% e a perlita equivale a 87,5%. E ferrita protetóide, de novo, é zero. Eu não tenho ferrita protetóide acima de 0,76. Se o aço tivesse exatamente 0,76,
ele ia ter 100% perlita. Bem, é isso. Até a próxima!